E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Falando do Períneo. Hoje é a nossa gravação do 4º episódio e eu estou muito feliz porque é uma área que desperta bastante curiosidade, que é a estética íntima, certo? Eu vou já começar apresentando a nossa convidada de hoje, que é a Eneida Carreiro. Ela é fisioterapeuta, tem bastante experiência na área, ela vai falar um pouquinho então da sua graduação, enfim, da sua experiência. Eneida, muito obrigada por aceitar meu convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo assim brilhante, com muitos esclarecimentos, porque tem bastante dúvida pra gente tirar aí dos seguidores, viu? Obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luana, queria agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar falando sobre um tema que eu adoro. Para quem não me conhece, eu sou Eneida, sou fisioterapeuta de formação e trabalho na área da dermatofuncional e aí dentro da docência terminei tendo grande afinidade com a área da uroginecologia também. Então a área de estética íntima acho que é um pouco isso, é a união das duas coisas. Dermatofuncional a gente tem um público feminino muito grande e a uroginecologia a gente termina associando nessas temáticas, então é algo que eu tenho grande afinidade e na realidade hoje eu faço pouco consultório, pouca clínica, mas atuo bastante na área de pesquisa científica. Então a área de estética como um todo, incluindo a área de estética íntima, é uma área que a gente tem muito estudo científico surgindo aí, viu? Inclusive a gente tem uns 4 assim. Eu trouxe algumas coisas aqui só para demonstrar do que a gente tem, então já tem, diríamos assim, um embasamento científico que comprove os resultados também de muito que é feito dentro da estética íntima. Que é muito importante, né, Neida? Porque assim, a gente trabalhar com o achismo, como foi há muitos anos atrás, não existe mais, tá, gente? Eu acho que tá bom, eu acho que melhorou, não. Exato. Então, dentro da fisioterapia pélvica, dentro da fisioterapia, na verdade, no geral, mas eu acredito, pelo menos não sei se é a área que eu estudo, né, porque a fisioterapia pélvica, a parte da estética íntima são estudos que vêm surgindo assim com grandes resultados e assim, Exato. Bastante promissor. Então vamos começar falando, Eneida, explicando para as pessoas o que é a estética íntima. Perfeito. Muito boa pergunta, né? Que muitas pessoas ficam confusas. Até onde vai a estética íntima? O que eu posso tratar especificamente na estética íntima? Isso é interessante porque a estética íntima diríamos que é a união de recursos, de procedimentos que são realizados com o objetivo de, diríamos assim, trabalhar a estética, a harmonia da região genital, e isso envolve principalmente a área externa. Claro que depende muito do perfil de cada profissional, da formação, da capacitação. Eu gosto muito de trabalhar o funcional, como a gente estava conversando anteriormente, né? Por ser fisioterapeuta, por ter essa visão da dermatofuncional também, então eu gosto de unir essas duas coisas. Mas, de um modo geral, a gente vai trabalhar a harmonização principalmente de região externa, região genital, que envolve não só, muita gente aí fala, estética íntima é só para a região ali de grandes lábios, né, rejuvenescimento, e não é só isso. Envolve região de virilha, a própria inguinal, envolve região de interno de coxa, que tem muitas complicações também que acontecem, que levam a alterações estéticas. A região glútea, que também a gente vai falar um pouquinho do que tem de alteração que pode ser tratada. Então, muitas vezes é uma patologia, muitas vezes uma alteração funcional mesmo que leva a uma alteração estética. Então, a gente tem muita coisa para tratar dentro dessa área. Entendi. Eu estava falando aqui para a Eneida, gente, nos bastidores, antes da gente começar, que eu particularmente tinha muito preconceito com a estética íntima. Não sei se é porque a gente estuda essa parte da questão da fisioterapia pélvica e pra gente vulva é vulva, né? Cada uma tem a sua, é igual ao digital, né? Cada uma tem a sua, a questão da indústria pornográfica às vezes impõe um padrão que não existe, né? E acaba despertando angústia em algumas mulheres, e essa angústia às vezes tem fundamento, né? Mas às vezes não, às vezes é uma angústia que ela vê uma vulva daquela
como eu disse, dos padrões que a indústria pornográfica colocou, e ela quer ter uma vulva igual àquela. Então, mesma coisa para os homens, né? Isso para o público masculino funciona super também. Sim, porque o pênis, né, tem que ser um jumento, igual nos filmes, enfim. Mas eu também vejo muito a angústia dessas pacientes, algumas que são angústias reais. Eu tenho um relato aqui de uma paciente, inclusive, que a gente vai conversar sobre, que ela se sente à vontade demais tendo relação com o marido nas escuras, porque ela tem meia luz no máximo, exatamente, né? porque ela tem essa questão. Então, quando é uma questão que realmente começa a interferir, né, na autoestima e na vontade dela de ter relação ou não, eu acho que vale a pena, sim, até questões funcionais, realmente, como a Eneida vai falar pra gente, né? Exato, né? Eu vou passar aqui algumas imagens só pra gente ter um norte. E que eu acho... uma aula, viu, gente? Presta atenção, vai ser bem legal. Não mesmo, longe de aula. Mas essa questão da estética íntima, hoje eu trabalho com pesquisa científica, né? Não só na área da estética íntima especificamente, mas eu diria que 100%, 85% dos estudos que nós realizamos dentro do nosso grupo de pesquisa, eles estão voltados para a área estética como um todo. E uma pequena parte para a estética íntima, né? E o restante a gente trata outras temáticas. E aí o que é interessante, né? Como a gente reúne muita mulher e projeto de pesquisa, a gente tem amostra de 60 mulheres, 75 mulheres. Então a gente faz muitas vezes por dia 40 atendimentos, né? Então é mulher entrando, mulher saindo, mulher trocando de roupa e tem toda essa interação, né? Muitas participam de vários projetos com a gente, então elas já se conhecem. E mulher, quando se reúne, você sabe o que vira, né? Sabe o que vira. E sabe uma coisa que eu descobri que é muito interessante, Luana, com essa experiência na pesquisa, com esses grupos de pesquisa, é que quando elas começam a falar a mesma língua ou colocar ali naquele momento algo que gera um desconforto, parece que acontece um efeito dominó, né? É em cadeia na realidade. Então outra também diz, não, eu também sinto isso, mas isso não é normal? Não, eu também visualizo dessa forma. E tem jeito para isso? Então eu sempre digo, se você não se conhece, né, se você não tem a noção do seu corpo como um todo, e eu não estou falando só da região íntima, muitas vezes você não sabe se realmente aquilo pode ter uma solução ou não. Então você primeiro tem que definir o que te incomoda e a partir daí a gente definir se existe a possibilidade de ter melhora naquele quadro que você apresenta, né? Então eu gosto sempre de falar, você já se olhou hoje, né, nessa vida corrida? Eu estava até ouvindo os outros podcasts, os outros episódios, né, que você teve, e muitas vezes é aquela história, a gente toma um banho, é um banho rápido, se lava ali porque tem que fazer aquilo, mas chega em casa de noite morta, fez só porque tem que tratar da higiene, pronto, mas não se curtiu, não se observou, não se conectou consigo mesmo, né? Então acho que isso é muito importante. E para a mulher com todas aquelas características também envolve uma dificuldade grande em relação à estética íntima, né? Então, por toda essa questão histórica, cultural que existe, da mulher não ter uma acessibilidade por questões anatômicas ou por tabu, não ter uma acessibilidade tão fácil à região íntima, então isso muitas vezes dificulta um pouco, né, essa percepção. Mas uma coisa que eu acho super interessante, que eu queria citar para ti, uma vez eu fui dar um curso no Chile, né, sobre estética íntima, e tinha gente do Equador, de outros países, enfim. E aí, estética íntima, eu já estava acostumada a falar, super tranquilo, e uma aluna me chamou a atenção, né? Quando eu comecei a falar das alterações que eram tratadas dentro da estética íntima, o que a gente tinha de recurso, aí a aluna disse, mas também, né, professora, no Brasil isso é muito comum mesmo, né? Aqui pra gente não é tanto. Mas porque no Brasil vocês têm uma característica muito forte, que é a famosa depilação feminina brasileira, né? Então ela é conhecida mundialmente, a gente sabe que esse perfil, e é algo importante para a gente ressaltar quando a gente fala de estética íntima, o perfil da brasileira, de um modo geral, não todo mundo, mas a grande maioria,
é de ter pouco pelo na região genital. E o que isso faz? Com que tudo fique mais à mostra. Exposto, exato. Exato. Então as percepções das alterações, se existe uma assimetria, se é mais escuro, se é mais claro, se existe diríamos assim, os pequenos lábios mais expostos do que os grandes lábios, tudo isso fica mais evidente quando a gente tem menos pelo. Então por isso que eu acho que a estética íntima dentro do Brasil é tão forte e a gente exporta muito conhecimento também para outros lugares em relação a essa temática. Entendi. E já que você falou em depilação, Eneida, eu vou aproveitar para perguntar para você. Os tipos de depilação a laser, depilação a cera, depilação a gilete, elas podem trazer alterações na pele? E aí eu vou aproveitar mais uma pergunta. A depilação a cera, ela realmente dá uma flacidez da pele a longo prazo? Tá boa pergunta, e eu acho que a dúvida da maioria das pessoas, né? Na realidade, o tipo de depilação, ela tem uma influência muito grande em relação à qualidade da pele que você apresenta. Por exemplo, quando a gente tem uma depilação com lâmina, é muito comum a gente ter, quando a lâmina passa, vai embora não só o pelo, mas parte da epiderme também, da camada mais superficial da pele. E a gente sabe que a pele é, de certa forma, uma proteção, né? Então, ela é um meio de absorção de muitas substâncias, mas também é um meio de proteção. E quando você passa a lâmina naquela região, é como se você, de certa forma, estivesse cometendo uma agressão com aquele tecido. Consequentemente, o que o corpo faz? Sempre que é agredido, tem uma resposta. Como resposta, nesse caso especificamente, a gente tem uma ativação muito grande dos melanócitos. E é por isso que muitas vezes a gente tem, quem faz o uso de depilação com lâmina, a gente tem o escurecimento da pele em algumas regiões. A longo prazo? Exatamente, a longo prazo. Olha que interessante, gente. Você já tinha parado para pensar nisso? Que a depilação que você faz todo dia, ou a cada 2, 3 dias. Que pode estar acarretando um problema que lhe incomoda hoje. Então vamos Exato. ouvir aqui, Eneida. E a depilação a cera? Depilação a cera, né? A depilação a cera, ela também gera, de certa forma, uma agressão, porque a gente também não retira somente o pelo. Quando passa a cera ali na pele, não é pelinho por pelinho que a cera passa, é em tudo. Então termina também danificando um pouquinho do extrato córneo, que é a camada mais superficial da pele. Com o passar do tempo, na realidade, não que a gente tenha uma flacidez. A flacidez na região íntima, principalmente, ela tem uma característica muito maior do processo de envelhecimento natural que acontece com todo mundo. Eu costumo dizer, né, que quando a gente fala de estética íntima, muitos dos recursos que são utilizados dentro dos tratamentos são os mesmos que a gente utiliza para o rosto. Então, do mesmo jeito que o rosto envelhece, a região genital envelhece porque é derivada do mesmo folheto embrionário, é pele do mesmo jeito. Então, se meu rosto, com o passar do tempo, vai criando vincos, vai perdendo colágeno, vai mudando a estrutura desse colágeno, na região genital acontece da mesma forma. Entendi. Então, a gente termina tendo mais uma flacidez ou uma alteração por questão de envelhecimento do que pelo procedimento de depilação especificamente. Entendi. E então a depilação a laser, ela seria a melhor opção? Olha, na realidade, eu sou capaz de afirmar que sim, porque a gente diminui muito essa agressão no tecido, né? E o laser por si só, tenho colegas que trabalham muito com laser, que tem uma experiência muito grande. Durante o processo de remoção dos pelos com laser, a pele já dá uma clareada, né? Então o laser hoje é um recurso super interessante utilizado não só para a remoção dos pelos, mas também para melhora da pigmentação da pele. E regeneração também. Então o laser tem várias funções interessantes para esses casos. Então todo mundo aí agora fazendo suas vaquinhas, né? Se bem que agora, gente, tá a depilação está muito acessível, tem acessível. Várias empresas chegando aí em Natal. E assim, divide não sei quantas vezes, tá bem, já passou daquele tempo de que era muito caro realmente. A gente tem mais tecnologia no mercado também, então não é só uma empresa de equipamento que existe. Então a concorrência eu acho que fez com que a gente tivesse alteração no preço deixasse mais também. acessível, Exato. Verdade. Então qual é o próximo ponto que a gente vai abordar agora? Uma dúvida que todo mundo tem, né, quando a gente fala de estética íntima,
É assim, é interessante que às vezes a gente conversa entre as voluntárias de pesquisa e tudo, e aí elas ficam super curiosas e muitas vezes dizem, eu vou vir um dia aqui só para você me avaliar, para saber se eu tô jovem, se eu tô caída, se eu tô... Porque eu comento muito que muitas vezes a gente encontra meninas de 15 anos com uma região genital, com aspecto de envelhecimento de, sei lá, 50, 60 anos e acontece o oposto também. Então, às vezes, mulheres de 60 anos que teoricamente estão num envelhecimento cronológico mais avançado, mas que em relação à região genital, a gente tem uma região genital super jovem, né? Eu vejo isso no consultório também, às vezes eu falo, nossa, que vulva linda! Elas, doutora, que horror. Como é isso? Tem uma vulva linda, às vezes mulheres de 60 anos também que tem uma vulva bem cuidada, vamos dizer assim. Exato, o aspecto da pele, não tem desidratação, né? Não tem, muitas vezes, área de ressecamento, né? A descamação da pele, as alterações, a coloração, a presença de foliculite. Todas essas é genética? É porque ela é assim? Normalmente mas a questão da qualidade da região íntima está muito relacionada a hábitos de vida e diversos hábitos de vida. Entendi. Né? Então, desde uma roupa que você utiliza, do modo de depilação que você escolhe ou que você está utilizando no momento, depende de vários fatores, dos seus hábitos de vida como um todo, o que você come tem influência na qualidade da sua pele. Então vamos falar agora se existe um padrão de vulva, gente, é tudo Exato. igual? Eu digo que não tem como a gente falar de estética íntima sem mostrar essa imagem, né? Que é uma obra de arte, é uma obra de arte mesmo, né? Esse rapaz, o Jamie McCartney, ele fez um mural das vaginas, né? Que é muito conhecido. Então, o que ele fez? Ele fotografou, se eu não me engano, umas 300 vaginas e colocou uma do lado da outra. E é super interessante que, embora a gente analise, perceba, quando as mulheres veem essa imagem, Luana, a primeira coisa que elas fazem, deixa eu ver qual que parece com a minha, né? Deixa eu ver onde que eu me enquadro aqui. Não, aquela ali não, tem um essa Instagram aqui... também, que pra quem não tá, tá só nos ouvindo agora, gente, não se preocupe, a gente tá mostrando aqui várias vulvas, mas enfim, tem um Instagram que chama The Vulva Gallery, que tem também vários desenhos e ilustrações de várias vulvas para vocês verem também, é bem interessante. Por favor, pode continuar ainda. Então, e com essa imagem, né, com a distribuição de todas essas vaginas, acho que fica bem claro, todas essas vulvas, fica bem claro da gente entender que é como impressão digital, que ninguém é igual a ninguém, e que muitas vezes o que a gente acha que é um padrão, ele é imposto por uma cultura, por uma mídia que está muito influente aí, né, em tudo, na cabeça de tanta gente. Então, na realidade, a gente tem que entender isso. E quando a gente começa a conversar, até com os homens, quando rola uma conversa assim, quem tiver oportunidade, pesquise, né, a gente percebe que o gosto de cada um, a gente diz que homem é tudo igual, só muda o endereço, às vezes nem o endereço, mas enfim. E não é. Então, muitas vezes, tem homem que gosta de pelo, tem homem que não gosta de pelo. Então, gosta de visualizar uma vulva, diríamos assim, mais rechonchuda, mais recheadinha, e outros que não gostam tanto, gostam de pequenos lábios mais aparentes. Então, não existe um padrão e nem existe um gosto padrão também, né? Isso é importante. Muitas vezes se fala de um padrão baseado na vulva que a gente chama pré-púbere, né? Que é aquela que é muito simétrica, não tem um lado maior que o outro, não tem nenhuma região mais exposta que a outra, tá tudo ali exatamente como anatomicamente, teoricamente né? Sem alteração de nada, com pouco pelo. Então, teoricamente, muita gente busca por essa vulva pré-púbere, né? É o que a gente mais observa. Uma psicóloga, infelizmente, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela foi muito além nesse quesito. Ela se aprofundou bastante, e até a questão chega a mulher que tem a pornografia, tem com crianças.
Pornografia infantil. Pornografia infantil. E ela foi justamente isso, foi bem a fundo nesse sentido, de que o homem tem a visão da vulva pré-púbero, como você está falando, uma vulva infantilizada. E aí a questão chega até a ser um problema às vezes, né? E aí se eu lembrar depois eu vou falar o nome dessa psicóloga, foi bem interessante esse estudo que ela fez. É interessante, mas isso nem sempre é um padrão, né? Tem gente que gosta realmente de características mais distintas do que uma pré-púbere. Enfim, e aí uma dúvida que também existe, né, dessa questão do padrão, até em relação aos homens também, né? Os homens, obviamente, que as preocupações são outras, se preocupam muito mais com o tamanho do pênis do que se está escuro, se tem estria na região da inguinal, se tem mais pelo ou menos pelo, eles não têm escroto maior do que o outro, na simetria, exatamente. Então, na realidade, existe também eu não sei especificamente quem é a obra de arte, mas que fez, né, alguém que fez essas imagens de vários homens nu, né, colocou uma ali do lado da outra, tem até um colostomizado ali, né, justamente para a pessoa perceber que no mundo masculino também funciona assim. Não existe um padrão é imposto por uma cultura. Exato. Isso é importante da gente ressaltar, né? Exatamente. E até essa questão realmente do tamanho, né? Que a gente veio falando também dos homens que se preocupam com o tamanho do pênis. E a gente falou lá no primeiro episódio. Para quem não assistiu, gente, o primeiro episódio chama Descomplicando o Orgasmo. E a gente falou justamente isso, que mais o canal vaginal ele só tem 10 centímetros e excitado chega a 12, 13 no máximo. Então não precisa você ter um pênis de 15, 20 centímetros. Exato. Basta você ter um de 5, como a doutora Karina falou, porque a sensibilidade está nos 5 primeiros centímetros do canal vaginal. Fazer bem feito, saber usar o clitóris, porque o nosso botãozinho do prazer é o clitóris, enfim. Mas vamos voltar aqui para a questão da estética. E aí, Eneida, quem é que pode fazer esse tratamento com a estética íntima? A estética íntima é algo interessante, né? E é uma pergunta que todo mundo faz. O que a estética íntima trata especificamente? Né? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente comentar sobre. Uma queixa muito grande que a gente tem dentro do público feminino, principalmente a nível do Brasil, é a questão do excesso de volume na região pubiana. Famoso capô de fusca. Eu trouxe a imagem justamente achei interessante quando eu procurei, né? Que é justamente isso, o popular conhecido como capô de fusca, que nada mais cientificamente a gente dá o apelido de lipodistrofia da região pubiana, né? O excesso de adiposidade localizada na região pubiana. Então isso muitas vezes gera desconforto no uso de algumas indumentárias, né? Na hora de expor o corpo também. Muitas vezes as pessoas se incomodam com esse volume, mas tem muita gente que diz, eu não tenho condições de usar uma legging, por exemplo, porque fica um muito volume evidente, né? Biquíni nem pensar, né? Não importa se é maiô, se é biquíni, tá ali aquele volume, isso me gera desconforto. Porque chama atenção, né? Exato. Essa é uma disfunção que a gente trata aí de uma maneira super simples. Hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, às vezes 1 ou 2 sessões já resolve bem isso daí, né? Posso perguntar com quais recursos? Pode sim. A gente trabalha muito com criofrequência, são recursos voltados para a gordura localizada. A própria criolipólise tem sido bastante utilizada na estética íntima para, inclusive, está surgindo estudo aí para clareamento de pele, para você ter noção, para flacidez de pele. Gente, é um mundo, eu não entendo nada. Estou aqui junto com vocês aprendendo. Tem muita coisa. Outro quadro que geralmente gera bastante desconforto, né, principalmente na hora de expor mais o corpo, seja a pessoa sozinha se olhando no espelho, seja compartilhando com a parceria, né, independente do momento, quando ela se observa mais a presença da aderência cicatricial, muito comum pós algumas cirurgias ginecológicas que tem uma incisão maior, ou pós cirurgia de cesárea, né? Então o que acontece? Aqui nessa imagem mostra bem, tem uma cicatriz
e fica um excesso de gordurinha acima e abaixo da cicatriz. Então é como se ficasse um pneuzinho ali. E isso acontece porque a gente tem aderência cicatricial, porque a gente tem um plano ali, um pedaço da pele colado na pele mais profunda. Isso retrai a pele, deixa essa cicatriz mais evidente e muitas vezes é isso que dá esse volume. Então, às vezes, para tratar isso, a gente não pensa só na gordura localizada ou que tem um pneuzinho ou um excesso de gordura, mas tem que trabalhar tecidos mais profundos para poder ganhar mais mobilidade e diminuir essa aderência. Entendi. Então, isso a gente trata também. Aqui outro caso, né, de rejuvenescimento íntimo. Muitas vezes essa é uma queixa super interessante e às vezes as pessoas dizem: meu Deus, mas rejuvenescer a cara de baixo já não basta a cara de cima. Me preocupar com tantas coisas aqui em cima, vou preocupar lá embaixo também. Exato, mas na realidade o que acontece aqui? Muitas vezes durante o processo de envelhecimento a gente tem uma diminuição do colágeno da região genital como um todo, mas os grandes lábios que têm uma quantidade maior desse colágeno, eles têm uma tendência a diminuir bastante também com o envelhecimento, dependendo também das características individuais, né, de cada ser. Mas o que acontece? Quando diminui o volume, os pequenos lábios se tornam mais evidentes. Então essa aparência às vezes incomoda algumas pessoas e muitas vezes isso não é só uma questão estética, é uma questão funcional também. Uma pessoa que muitas vezes tem esse aspecto, ela tem desconforto ao usar por exemplo, uma roupa íntima, uma calcinha de renda que tem o tecido mais grosso, Sim. Ou usar uma calça jeans que tem uma costura mais grossa em contato com a região genital. Muitas vezes para a prática de alguma atividade física, por exemplo, o pessoal da bike, né? Ou que faz spinning, ou que tem alguma atividade que tem atrito dessa região também com algum instrumento, enfim, termina gerando desconforto mesmo. Além da relação sexual, obviamente, que durante a penetração geralmente também gera desconforto. Não são todos os casos, mas alguns casos chegam a esse ponto. Por isso que muitas vezes precisa ser cirúrgico, né? Porque não adianta só... O que a gente faz nesses casos aqui? Aumenta o volume desses grandes lábios. Então imagina que é a mesma coisa da face. O rosto vai ficando murchinho, a gente tenta devolver volume, aqui a gente faz da mesma forma. E isso termina muitas vezes resolvendo a maior parte das queixas que essa paciente tem, né? Em outros casos realmente precisa ser cirúrgico, precisa ser. Bom, esse outro caso aqui, eu acho que esse, Luana, é um dos casos mais frequentes que a gente tem. E ele acontece em faixas etárias totalmente distintas, né? Então, eu tenho um paciente, né, de 16 anos que tem quadro de foliculite, que são aquelas manchinhas avermelhadas na pele, e às vezes parece umas espinhas, né? Muita gente utiliza esse termo espinha, porque ela pode evoluir para esse processo. Faz uma pústula, né? Exatamente. E pessoas mais velhas, não, mais idosas, enfim, meia idade, de tudo aparece, porque isso está muito relacionado a diversos fatores, mas principalmente essa foliculite no glúteo, ela é chamada também de foliculite mecânica. Então, pessoas que permanecem muito tempo sentada, né, pessoas que usam muita roupa apertada, roupa de academia, calça jeans, roupas mais grosseiras que geram um atrito maior, a gente tem diríamos que uma lesão a nível do folículo piloso e ele termina respondendo dessa forma como um processo inflamatório. Pós-depilação também pode acontecer, Pós-depilação, né? Acontece super. Embora a depilação, principalmente a depilação a laser, na realidade, né? É um recurso super interessante para tratamento da foliculite, porque acaba com o pelo. Então, teoricamente, se não acaba totalmente com a foliculite, pelo menos ela diminui bastante esse nível de lesão. E tem tratamento também, Elida? Tem tratamento também. Hoje a gente usa tanto a parte cosmética, que está super avançada. Depois que passa essa parte inflamatória, me corrija se eu estiver errada, né? As pústulas, elas secam, vão embora, mas pode ficar as manchinhas. As manchinhas, né? Exato. A gente tem dois problemas. Essa fase mais aguda, né, que é quando a gente tem que tratar essas lesões que estão nessa fase aguda,
e depois as consequências dessas alterações. Então, as hipercromias, as manchas na pele que ficam nessa região. Esse que é um problema muito interessante e que gera muitas vezes isolamento social. Vocês que uma pessoa não sai de casa então porque tem foliculite no glúteo. Não exatamente, mas ela evita algumas programações. Por exemplo, imagina o comprometimento disso pra gente que vive num país tropical, principalmente no Nordeste, né? Como é que não sofre? Então, por exemplo, piscina, praia, rio, lagoa, qualquer coisa que precisa expor o corpo vai ter uma dificuldade maior, né? Relacionamento, então, né? Exato. Relacionamento com a parceria evita também por causa da vergonha. Né? Às vezes não evita a parceria em si, a relação sexual em si, né? Mas evita algumas posições em que tenha uma exposição, né? Uma exposição maior dessa região. Né? Então aquilo já gera um desconforto. Eita, será que vai rolar aquela posição agora? O que eu vou fazer para mudar, né? Para não me expor? E isso já envolve, obviamente, a pessoa já perde ali o tesão na mesma hora. Sim. E já tem todo um processo que pode prejudicar até a relação sexual também. Né? Verdade. E do mesmo jeito acontece nas axilas. A gente considera a axila como uma região íntima também, né? Existem várias questões, né, atuais aí que estão voltando sobre manter ou não manter os pelos, sim, né? Sim. Por que retirar os pelos, a liberdade de se ter pelo ali na região, enfim. Mas as hipercromias nessa região também são muito frequentes mesmo. Na axila, acho que inguinal também, né? Inguinal, interna de coxa, isso. A prega infraglútea, ou seja, a dobrinha do bumbum atrás, ou a prega interglútea entre os bumbuns, né? Então, a região perianal, também algumas pessoas, por uma condição anatômica ou por questão de atrito com roupas também, isso pode gerar hipercromia da pele também. A hipercromia, gente, que a gente está falando é a axila mais escura, né? Para quem não está vendo a imagem, né? A axila escura, isso. A inguinal mais escura, entre as coxas também mais escuro, mais manchadinho, enfim, é isso que a gente está falando agora, que também é tratado com a fisioterapia. Exatamente, a gente faz... Não a fisioterapia pélvica, tá, gente? A fisioterapia dermatofuncional. Exato. Então tem muito recurso, tanto de cosmético como também a fototerapia entra muito forte nesses casos. Hoje a gente tem equipamentos fantásticos no mercado com uma potência muito boa. Então em segundos a gente consegue resolver áreas pequenas. Então é super interessante. Muito interessante. É muito interessante mesmo. Tem muito recurso disponível, Ana, hoje em dia. Vamos falar então, gente, porque olha só, eu sou do tempo, vou falar, tá? Vai se entregar agora, hein? Eu sou do tempo que a fisioterapia dermatofuncional se restringia a dermologia, não sei nem se existe ainda, mas era aquele aparelhozinho que faz uma sucção, sabe, gente? Não sei se vocês vão lembrar. O famoso vácuo, Isso, né? O vácuo, exatamente. Era dermologia. A radiofrequência estava começando aí. Já é moderna, viu? Mas era um aparelhozinho que vinha da Argentina, com a professora Melissa Medeiros. Professora, se você estiver ouvindo, um beijo pra você. Mas era um aparelho pequenininho que a gente tinha, que usava... Funciona super, tem um desse, funciona até hoje. Então, a gente usava radiofrequência, ultrassom, deixa eu ver, pra pele do rosto, acho que tinha, não vou lembrar. Microcorrente. Tinha as microcorrentes, mas aquele... Corrente galvânica. Que parece uma pazinha de... Um rolinho. Não, é uma pazinha mesmo. Ultrassom... É ultrassom também aquele. Então, era isso, tá? Peeling ultrassônico. Isso, peeling ultrassônico, exatamente. Você já é de uma era muito moderna, viu? Né? Eu não tive nem dermatofuncional na minha grade curricular. Mas eu não vi, confesso que eu não vi na graduação isso. Eu vi com a professora Melissa, que na época tinha um consultóriozinho lá dentro da academia. Eu fui trabalhar com ela que me ensinou tudo. Ah, sim. Mas foi lá, e depois só. E eu só trabalhei, gente, também 1 ano, porque sempre o meu amor foi sempre a fisioterapia pélvica. Mas como eu me formei... como te puxar. Mas como eu me formei com o meu bebê no braço, eu precisava trabalhar, e o que apareceu? Dermatofuncional. Fui lá, estudei tudo
Mas eu fui paralela a isso estudando fisioterapia pélvica, assim que eu assim que eu tive a oportunidade, deixei a dermatofuncional e segui na minha área. Vamos falar dos recursos, então. Sim, tem muito recurso hoje em dia. A gente já falou um pouquinho do laser, né? A gente já falou da fototerapia, o LED, laser, que vem também muito forte. A radiofrequência, ela, na realidade, ela vem sofrendo algumas adaptações para poder ser utilizado dentro da estética íntima, né? Então, adaptação de eletrodos, adaptação muitas vezes de parâmetros, adaptação do manuseio, adaptação, eu digo que envolve parâmetros, do tempo de uso. A gente na prática, o que a gente estava comentando antes, a gente consegue perceber a diferença da resposta do tecido da região genital em relação à região da face. Então, alguns parâmetros a gente também sugere algumas alterações, né? Mas tem muita nova tecnologia aí. Tem tecnologia tanto na área médica como também na área dos outros profissionais que trabalham com estética íntima, né? A gente tem um laser intracavitário. Alguns equipamentos eles são voltados especificamente, né, exclusivamente para a área médica. Aí muita gente pergunta, mas por que o Frax, por exemplo, por que eu não posso utilizar? Então, na realidade, a gente muitas vezes pode ter reações com esses recursos que nós não temos habilidade e competência para resolver. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter alguns spots, né, uns sangramentos ali no local. Tem que se identificar muitas vezes de onde vem esse sangramento. Então, muitas vezes tem que utilizar medicações, recursos que a gente não tem habilidade e competência para utilizar. Mas a gente também tem muita coisa para utilizar, né? Esse é um exemplo de radiofrequência intracavitária. Então, aquele equipamento pequenininho que você falou, ele se transformou nesse gabinete maior, né? Essa é uma versão que existe, um eletrodo intracavitário, que a gente utiliza para colocar, por exemplo, dentro, não usa só intracavitário, pode usar a nível externo também. Gente, para quem não sabe, intracavitário é dentro do canal vaginal. Do canal vaginal, exatamente. Ou, não é o caso aqui, mas intracavitário pode ser vaginal ou anal. E aí a radiofrequência intracavitária, ela permite que a gente tenha uma melhora do colágeno, da lubrificação daquela região, da estruturação de fibras elásticas que estão presentes ali também. Então muita gente pergunta, dá para dar uma apertada, né, no canal vaginal de uma pessoa que já teve alguns partos ou que já está em determinada faixa etária, que o envelhecimento já leva a isso? Então hoje tem recurso que dá para utilizar. E tem, o que eu acho mais interessante, muitas vezes você não precisa de 10 sessões. Esse recurso, por exemplo, a radiofrequência intracavitária tem um intervalo de 30 a 45 dias entre uma sessão e outra, e no máximo 3, 4 sessões, dependendo da avaliação de cada paciente, né? Então, tem esses recursos mais modernos, mas a gente também tem outros tipos de radiofrequência que podem ser usados. Deixa eu fazer uma pergunta agora de cunho científico, você que é da área da pesquisa. Existe algum trabalho que já fez alguma comparação entre grupos de, por exemplo, uma incontinência urinária de esforço, sei lá, que use a radiofrequência, e um outro grupo que faça só os treinos dos músculos do assoalho pélvico, tem essa comparação? Olha, na realidade a radiofrequência ela está começando a ser explorada um pouco mais. A gente tem alguns projetos de pesquisa, mas nenhum voltado para isso. Claro que às vezes num questionário ou em outro tem essa pergunta, né, e a gente termina fazendo, diríamos assim, um braço daquela pesquisa para tentar ter essa resposta, mas eu não conheço nenhum artigo. Não estou dizendo que não tem, mas eu nunca li nada comparando. O que a gente tem é um estudo que é interessante, que usou o eletrodo intracavitário, aquele que a gente está acostumado de eletroestimulação, dentro do canal vaginal, e outro que só vibrava. Era um eletrodo que não tinha corrente, mas que só vibrava. E a resposta muscular que a gente pôde observar, interessante também no que vibra. Então foi bem interessante, e tem uma empresa que utilizou esse estudo justamente para adaptar
o LED e a vibração em um dos eletrodos que usam dentro da vagina. Gente, olha que mundo. Tô aprendendo com muita vocês. coisa. E aí tem vários exemplos de radiofrequência, tem a intracavitária, a gente tem a radiofrequência intracavitária que funciona de um modo um pouco diferente, é como se ela tivesse nesse bastão, né, para quem não está visualizando, parece muito com aquela sonda de ultrassonografia que é utilizada para fazer a transvaginal, exatamente. Só que na ponta dessa sonda, na realidade não na pontinha, mas ao redor, ela emite essa radiofrequência e essa radiofrequência traz uma resposta bioquímica no nosso organismo, né, no nível de tecido, e a gente tem um aumento da produção de colágeno. Então acontece basicamente dessa forma. E aí muita gente me pergunta, e o que gera, né? O que a pessoa sente quando usa um equipamento como esse? A radiofrequência, ela gera calor. Ela sempre vai ter calor. Pode ser um calor menor ou um calor maior. E aí, esse calor é traduzido em temperatura. Então, só para você ter noção, a gente chega de 38 graus até 42, 43. Tem equipamento que chega até 45 graus. Mesmo em mucosa? Mesmo em mucosa. E aí, esses eletrodos a gente usa com preservativo, ou pode usar sem também, dependendo da região, enfim. Tem todo um preparo da área, muitas vezes, para poder utilizar. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, muito comum, mulheres em fase de menopausa, que tem ressecamento, que tem todas aquelas características típicas do período, e que muitas vezes a gente precisa fazer uma preparação prévia da qualidade desse tecido para receber um recurso como esse. Entendi. E aí são lubrificantes e outros recursos que a gente usa, alguns óvulos com algumas formulações que ajudam bastante a preparar esse canal. Esse aqui é aquele exemplo que eu disse, é um bastão também, né, para usar intracavitário. E que aqui tá apagadinho, né? Porque era um vídeo, acho que não vai aparecer, mas ele acende e é um LED, né? Não sei se eu tenho na imagem, aqui nessa imagem dá pra ver, ó. Introduz o eletrodo, isso é uma peça anatômica, né? Só para demonstrar. Aciona a tecla e aí a gente tem a presença do LED ali dentro. Então, a gente tem diversos comprimentos de ondas, né? Dentro da fototerapia que podem ser interessantes para essa região também. O LED, a paciente sente alguma coisa também? LED é acho que um dos melhores recursos que existe. A gente usa LED tanto na região intracavitária, dentro do canal vaginal, como também em feridas abertas, escaras, para cicatrização, né? Deiscência pós-operatória, enfim. E é o melhor dos recursos porque não tem nenhum sensitivo. Não tem aumento de temperatura, não tem sensação de comichão e enfim, que tem geralmente nos outros. Tem alguns estudos falando também do uso do LED para tratamento de candidíase de repetição. Está se utilizando o azul, que tem um poder bactericida super interessante, fungicida também, e geralmente se usa em associação com outros recursos. Hoje em dia existe uso, não sei se você já ouviu falar da própria ozonioterapia, está sendo bastante utilizada para as vaginoses, com uma resposta muito interessante também sobre isso. E a gente tem mais, não para aí não, Luana. Ai, gente, é muito coisa. A gente tem... Minha cabeça não quer fazer tudo, quero tudo. A gente tem a radiofrequência semiablativa também, né? O objetivo dela como um todo é um tipo de radiofrequência, só que ela é aplicada de uma forma diferente, né? E isso é interessante porque tem esses eletrodos que são como se fossem carimbos, e na pontinha do carimbo tem um monte de agulhinha. Aí a pessoa olha e diz, peraí, essa agulha ali embaixo, não, como é que é isso, né? Então na realidade essa agulha não penetra, ela entra em contato com a pele, a gente dá o disparo no equipamento e a energia é emitida através das pontinhas dessa agulha. Entendi. Dessa forma, a gente consegue ter um direcionamento maior dessa energia e uma ativação maior do colágeno a nível da derme. Então a resposta em relação à flacidez é espetacular quando a gente utiliza também a radiofrequência fracionada. E a gente tem um estudo falando sobre isso, né? Que é justamente desse efeito
E a radiofrequência ela tem essa característica que é muito interessante, porque, por exemplo, na face, quando a gente vai trabalhar o envelhecimento da face, o que a gente faz? Esfolia, tira toda aquela pele que está mais, diríamos assim, para promover um afinamento dessa pele, para absorver tudo que a gente quer, seja um cosmético ou uma tecnologia, absorver de maneira mais fácil, diminuir a barreira, né? Na região genital, a gente já tem outro cuidado, porque normalmente é uma região que já tem uma característica de ressecamento maior, de desidratação. Então, se a gente promove, não é que não pode fazer esfoliação nessa região, viu gente? Pode, tem esfoliante específico, inclusive, para isso. Mas, se a gente gera uma agressão muito grande a nível dessa camada mais superficial da pele, a gente pode ter um desconforto maior e resultar até num quadro de hipercromia pós-inflamatória, que a gente chama, né? Que são as manchas depois de um processo inflamatório. Então a radiofrequência é interessante porque ela tem todo esse resultado sem agredir, sem danificar a camada mais superficial da pele. Então é bem interessante porque a gente consegue ter essa resposta. Então tem muita coisa, né? Tem sim. Fala aí pra gente então quais são os estudos que estão em andamento. Exato, a gente tem no nosso grupo de pesquisa, que é o IRG, conhecido pela sigla do IRG, que eu faço parte em sociedade com a professora Patrícia Frois, a mentora de tudo, obviamente, foi ela, né? E a gente, depois eu vamos puxar para isso, vamos envolver isso, a gente precisa de resposta para isso, enfim. Então a gente passou a desenvolver alguns estudos, né? Dentro desses estudos, algum desses recursos que nós comentamos até então. Então eu trago aqui a imagem de antes e depois, né, desses tratamentos. Esse daqui a gente utilizou a radiofrequência fracionada, que é aquele do carimbo com as agulhas, né? Então a gente usou a nível de grandes lábios, foram 2 sessões realizadas aqui. E pelas imagens, quando a gente compara a primeira imagem com a última imagem, a gente vê o volume que acontece. Preenchimento, né? Exatamente. Parece que fez um preenchimento. Isso é interessante, Luana, porque hoje em dia está se utilizando muito bioestimuladores e diversos preenchimentos. Mas a região, ela é delicada. Delicada em que sentido? Ela sofre atrito constante. É diferente de eu preencher uma ruga na face, onde eu não vou estar atritando ela com nada com tanta frequência. Então aqui pela anatomia, por natureza, a gente já tem essa característica de atrito com a roupa, com a coxa, com um lábio tocando no outro, a própria roupa íntima, absorvente, exatamente, para quem usa absorvente externo, isso é um tormento, enfim. E aí a gente tem essas características, então o uso de alguns preenchedores ou algumas substâncias, a gente tem que ter cautela. Quanto mais recurso que agrida mesmo, que seja muito diferente do que a gente tem ali, né, de natural naquela região, melhor. Me corrija se eu estiver errada, porque eu acredito que... Gente, eu estou aprendendo aqui com vocês, tá, gente? Eu estou fazendo pergunta como se eu fosse nem uma aluna, mas uma curiosa, vamos dizer assim. Essa radiofrequência que você falou, desculpa, qual é o nome do carimbinho? É a fracionada. A fracionada. Ela faz como se fosse uma estimulação de dentro para fora? De dentro para fora. Ela consegue estimular novas fibras de colágeno e também melhorar a qualidade das fibras já existentes ali. Então ela faz as duas coisas. Então é um recurso interessante por isso. Deixa eu fazer um adendo, você falou de colágeno e tem uma dúvida eterna em relação ao colágeno. Tomar colágeno, cápsulas de colágeno hidrolisado, né? Tem resultado? Vamos lá, muita gente comenta que... Não, eu sei que não é em relação à estética íntima, mas tem função sim, por quê? Vou te explicar. Quando a gente faz um tratamento que envolve a radiofrequência vai dar um estímulo na produção de colágeno, né? Local. De maneira natural, naquela pele, naquela região onde está sendo aplicada a radiofrequência. Mas a gente já tem pesquisa também falando sobre isso, bem interessante, que pessoas que ingerem o colágeno com pelo menos 7 a 15 dias de antecedência, antes de começar a radiofrequência,
ela tem uma resposta melhor, com mais produção de colágeno, isso comprovado em pesquisa, hein? Do que uma pessoa que não tomou nada. É qualquer tipo de colágeno? Não. É o colágeno hidrolisado, tem toda essa característica. Hoje se discute até o horário, o melhor horário, né, para tomar o colágeno. Não sei qual é especificamente. Uns dizem que é à noite, outros dizem que é em outro horário, por aí vai. Não chegou a consenso. Mas a gente já tem pesquisa dizendo que tem influência sim, principalmente nessa resposta. Só que o envelhecimento continua acontecendo, né, Luana? Então as pessoas têm que entender que não é tomar colágeno. Tomei ali uma caixinha, um potinho que eu comprei, e aí tô livre e já fiz minha parte. Até um tempo atrás tinha um questionamento que o colágeno meio que se perdia na absorção do estômago. A barreira do estômago, né? Exato. Então, daqui que ele chegasse até onde ele tinha que chegar, acabava se perdendo. Então as pesquisas mais atuais mostram então que tem diferença. Faz diferença, sim. Aqui a gente tem outro exemplo, né, de radiofrequência fracionada para aumentar o volume dos grandes lábios, né? E aqui a gente teve um aumento também considerável. A olho nu já dá para ver, né? Isso. E esse outro também, né? Eu acho interessante que assim, todos esses exemplos que eu mostrei, você viu uma igual a outra? Uma vulva igual a outra? Nenhuma. Uma diferente da outra, né? Então, cada uma tem a sua identidade aí e é bastante diferente. Esse foi um estudo interessante que a gente fez o comparativo do uso da radiofrequência fracionada e em outro grupo a gente utilizou o famoso microagulhamento, o rollerzinho. Não, mas a agulha aqui, Eneida, não tem condições. Tem condições. A gente usa um anestésico tópico, é uma agulha que tem uma configuração muito pequenininha, não é feito com o intuito de gerar sangramento, aquela agressão toda que muita gente utiliza com microagulhamento. Então, assim, é muito mais tranquilo de se aplicar, enfim, de se receber esse tipo de tratamento do que muita gente imagina, né? Então, apesar da área ser delicada, mas tem todo um preparo com a área, um cuidado com a área, um posicionamento, né, do roller, a forma como a gente move esse roller nessa região e que gera um efeito também bem satisfatório. A gente pode ver isso pelas imagens, né? Como a volumização, o aumento dos grandes lábios alteram. Exato. E nenhuma igual a outra. Exatamente. Né? E nenhuma igual a outra. Continua aí. Então, nessa imagem a gente vê um caso, por exemplo, de assimetria, que é muito comum também, né? E que ali a gente consegue dar uma melhorada nessa assimetria. Então a gente olha, eu particularmente não vejo grande alteração, mas a pessoa sentia. Né? Então a estética íntima é muito isso. Não é o que eu vejo, é o que eu ouço. É o que o paciente... Né? É o que gera desconforto e aí sim eu vou dizer o que eu tenho de disponível ali para tratar. Né? Gente, isso me fez lembrar agora de uma vez eu fui fazer uma avaliação com um colega dermatofuncional. Eu fui para tratar a gordura abdominal, que era o que me incomodava e me incomoda até hoje, na verdade. E aí, quando ele foi me avaliar, ele disse, mas você tem culote, você tem... Já colocou um monte de coisa no pacote. Que não me incomodava, sabe? Não me, mas não me incomoda. Como não te incomoda? Tá, eu tô vendo. Tá aqui o culote. Sobrando alguma coisa. Eu tenho espelho, mas não me incomoda. O que tá me incomodando? Exato. Então, gente, é isso. Você não vai também chegar pensando, nossa, que vulva flácida que você tem. Você não quer tratar? Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Isso é tão interessante, tem que ter muita cautela em relação a isso. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando um curso e uma das voluntárias do curso, né, qual é a sua queixa principal? Aí ela deitou, a gente foi avaliar e aí ela disse, essa flacidez dos grandes lábios, eu queria mais volume, porque com a minha faixa etária já está diminuída, etc. Aí eu achei super interessante porque a flacidez era mínima. E a coloração da região genital dela era totalmente negra, preta mesmo, assim, não era assim, não, era tinha um pouco de hipercromia, não, era muito evidente. E aí eu perguntei, e o que mais te incomoda? Enfim, e aí como eu estava dando aula, né, eu terminei, ela estava como paciente, mas sabendo que estava dentro de uma clínica escola,
E eu terminei falando, olha, essa característica dessa coloração a gente também tem recurso para tratar. Aí ela abriu o olho e disse, eu não acredito que isso tem tratamento. Então, na cabeça dela era algo assim, tão... já tinha... Que incomodava, mas elas, então não tem tratamento. Não então tem tratamento, então eu vou procurar outra coisa que me incomoda aqui, né? Seria então, mais ou menos que nem isso. Tinha direito. Exato, exato. Então tem que ouvir, mas claro, tem que deixar claro também os recursos que a gente tem e as possibilidades. Isso é extremamente importante. Mas tem que ouvir muito. Exato. Ouvir mais do que falar, sem dúvida. E, Helena, existe alguma contraindicação desses recursos, ou enfim, de tudo que a gente conversou até agora? Tem contraindicação? Bom, vamos lá. Cada recurso tem as suas contraindicações, né? Então, desde o uso de um cosmético que de repente tem uma substância, apesar da gente ter esse cuidado com os cosméticos que são utilizados na região íntima, o veículo que é utilizado, ou seja, a gente dá preferência para aqueles cosméticos que tem na composição um veículo que não escorre tão fácil. Então, espuma, gel, sérum, que você vai colocar ali e de repente não vai escorrer para uma mucosa e dar uma resposta que não é interessante, né? Mas além disso, alguns princípios ativos, se você tem alergia, você vai ter nessa região também. E em relação às tecnologias, cada um deles também tem a característica. Por exemplo, tem recurso desse que os semi-ablativos, que tem uma concentração maior de energia que é depositada na pele ali em determinado ponto, que dependendo da qualidade dessa pele, eu não tenho como tratar. Então, às vezes, é a pele íntegra, ela não está ferida, né? Não tem nenhuma feridinha aberta, uma fissura, nada. Mas, não tem nenhuma foliculite, mas ela tem um nível de ressecamento muito grande. Não vou ter como usar, porque vou gerar um sangramento, micro lesões ali naquela pele. Quem faz depilação a laser em locais, vamos dizer assim, com um pouco mais de cuidado, sabe que quando chega lá com a pele ressecada, elas não fazem. Não fazem. Bronzeada, não faz também. Porque não vai ter o resultado esperado. Vai ter uma resposta muitas vezes terrível, né? E você sai com a mão na cabeça sem saber como resolver. Vamos agora, então, gente, para quem fez pergunta, fica aí atento que nós vamos falar agora das perguntas dos seguidores. Deixa eu colocar aqui. Essa parte é boa, hein? A parte é boa. Tem uma paciente minha que ela... Acho que eu vou lançar isso, um prêmio para os pacientes que mais participam, porque essa minha paciente É a primeira. Todo podcast. Fã número 1 da Luana. Tem dúvida? Tenho. Vou mandar para você, tá no seu Fã número 1 do Falando do Períneo. Vamos lá. Então ela me mandou isso aqui, ó. Com o passar dos anos, 45 anos, percebo que entre as pernas e os pequenos lábios estão escurecidos. E isso me incomoda esteticamente e é horrível pra mim. Olha só, gente, tem que prestar muita atenção nas palavras. Na hora de namorar, me sinto mais à vontade numa meia-luz. Tem tratamento? O que seria? Cremes ou laser? Muito bem. Bom, essa é uma característica que acomete boa parte das mulheres. Ela está relacionada ao aumento do volume naquela região. Então, aquelas pessoas que têm uma coxa mais grossinha, né, que fica atritando uma na outra, ou uma alteração postural. Às vezes a coxinha é fina, mas tem uma alteração postural, um geno valgo ali, que termina levando ao atrito dessa região. Hoje a gente tem tratamento tanto com fototerapia, não só o laser, mas o LED, tem a parte dos cosméticos, nós temos peelings, que são peelings de quarta geração, que nós chamamos, que não geram descamação na pele, então são despigmentantes, mas que não envolve uma agressão na pele a ponto de retirar, afinar também aquela camada mais superficial. Então hoje existe uma gama de recursos que pode ser utilizado. Nos pequenos lábios também? Nos pequenos lábios, essa é a dúvida que muita gente tem em termos de, por exemplo, eu chego, eu tô com essa região, vai fazer nessa região aqui também? Então, os pequenos lábios, eles têm uma consistência diferente, uma composição um pouquinho diferente dos grandes lábios. Então, normalmente em estética íntima, a gente não faz na área de mucosa especificamente, que é a característica que a gente tem nos pequenos lábios. Então, normalmente não se faz nessa área específica.
Alguns tipos de laser podem ser utilizados em área de mucosa. Então se utiliza muitas vezes até em região perianal, como região de vulva a nível de pequenos lábios também. Tá? Mas lembre-se que a vascularização, por natureza dessa região, ela é diferente. Então é normal que todo mundo tenha um certo escurecimento dessa área por uma questão anatômica e fisiológica. Certo. Outra pergunta. O uso do laser como depilação é a única saída para não escurecer mais? Ouvi isso recentemente, não sei se tem alguma coerência. É preciso avaliar o que está causando essa hipercromia. Às vezes é o modo de depilação, mas às vezes não. Não é todo mundo que usa lâmina que tem um escurecimento da pele. Não é todo mundo que usa cera que tem uma alteração da pele, enfim. Então tem que avaliar e entender o que está levando o escurecimento dessa região. E para isso a gente tem ficha de avaliação assim com vários itens que tem que ser respondidos para a gente chegar a essa causa específica. Entendi. E aí ela pergunta de novo, tem como tirar os pequenos lábios escuros no laser? Eu acho que ela quis dizer que os pequenos lábios são mais sobressalentes do que os grandes lábios, Muitas vezes, o que a gente usa? Tem os recursos, assim, as adaptações que a gente faz também, né, Luana? Muitas vezes, o fato da gente aumentar, e por isso precisa de uma avaliação muito criteriosa, porque o fato, muitas vezes, da gente aumentar o volume desses grandes lábios, já vai fazer com que ela não observe tão fácil os pequenos. Então, aquela coloração, ela não vai estar o tempo todo ali à vista dela, né? E quando eu falo aumentar os grandes lábios, não é deixar aquele volume imenso, não, mas é o suficiente. Não é o lábio Angelina Jolie, não, tá, não, gente? Não é Angelina Jolie, exato. Apesar que tem gente que gosta, né? A gente falou do capô de fusca, mas eu tenho um paciente, por exemplo, que vai para a cirurgia de lipoaspiração, que é comum todo mundo pedir, né? Grande parte pedir para lipoaspirar essa área. Quer enxerto. Quer enxerto. Quer deixar o capozão lá. Coloca uma lipoenxertia para dar um volumezinho maior ali. Laser melhora tônus, fica mais apertado o canal, dá uma revitalizada? Qual é o indicado? Eita, muito bem. A gente já falou de um aqui, que é o Frax, né? Ele é utilizado de maneira intracavitária, mas não só o laser. O Frax é de uso médico, né? Uso médico, exato. Mas não só ele, mas os vários tipos de radiofrequência também têm essa resposta, porque estimulam colágeno e estimulam outras estruturas também que estão presentes ali. É importante lembrar que o próprio músculo, quando a gente fala, ele tem colágeno também. Então, colágeno não é só parte integrante da pele, né? E única e exclusivamente. Ele está presente em todo o corpo, em diversos tipos de tecido. Então, quando a gente usa um recurso que estimula fibras de colágeno, a gente tem a melhora dele como um todo, em todos os tecidos que está tendo contato ali. Ouvi recentemente numa clínica estética que estão colocando ácido hialurônico dentro do canal vaginal. Isso é real? O intuito seria criar uma textura boa lá dentro? Olha, normalmente o ácido hialurônico, eu não tenho conhecimento sobre esse procedimento especificamente, mas normalmente o ácido hialurônico é utilizado como uma forma de preenchimento. Como a nossa pele tem ácido hialurônico, então termina que ele, diríamos assim, o nosso organismo reconhece ele como algo mais natural, né? E geralmente ele precisa ser reaplicado, isso é importante de ressaltar, não é para todo sempre. Mas acredito que deva existir alguma técnica aí como uma forma de preenchimento, porque hoje existe de tudo que se imagina e o que não se imagina também. Verdade, deixa eu ir aqui agora para as perguntas, mais uma pergunta aqui que tem. Clareamento íntimo realmente funciona? Eita, essa é a pergunta de todo de mundo. milhões, né? Antes de fazer, todo mundo pergunta, vai resolver meu problema, Sim. né? Então, mais uma vez, vai depender da avaliação que a gente vai fazer. Se a causa do seu problema for, por exemplo, o uso de determinado tipo de depilação e a gente não elimina isso, provavelmente a gente vai melhorar o seu quadro, mas você tem grande chance de ter a pele escura novamente.
Então tem que identificar qual é a causa. Mas vamos supor, às vezes tem algumas causas, eu era gordinha e aí emagreci e aí ficou essa mancha, eu consigo melhorar essa mancha? Consegue melhorar. E é muito importante porque essas alterações de coloração da pele, né, a hipercromia, como a gente chama, a pele mais escura, muitas vezes ela está relacionada a alterações metabólicas, alterações de algumas dosagens hormonais que são importantes também. Então, nesses casos, como é o caso da acantose nigrans, né, a gente não vai melhorar com qualquer recurso. O diabetes também, né? Pode. Exatamente. O diabetes pode. Geram alterações que levam a essa característica. Pescoço, nuca, pescoço, né? axila, dobra do cotovelo, regiões articulares. Então, por isso que eu digo, é importante uma avaliação criteriosa para a gente identificar. Não é só porque a gente trabalha só pele, só parte externa, que não precisa ter cuidado. Exato. Gente, então foi assim, resumindo tudo, mas o que a gente falou aqui um pouquinho, né? Ah, já acabou? Quase. Não acredito, gente. Quase. Precisa de tudo na vida, precisa de uma avaliação, precisa avaliar, precisa saber como é que tá, não só a questão externa, mas interno, o metabolismo, o seu comportamento, a sua alimentação, então tudo isso está envolvido, né? Não Exato. Que por isso que eu digo, você precisa procurar um profissional qualificado, gente. Faz toda a diferença, não Sim, vai no mais barato. Se uma pessoa cobra, sei lá, não sei, gente, estou aqui chutando, R$1.000 para avaliar, a outra cobra 200, alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa tem diferente. Alguma coisa tem diferente, não é só valor, né? Não é só preço, na verdade, tem toda uma questão, a Eneida, gente, ela é pesquisadora, isso tem uma diferença enorme, gente, vocês não têm noção, porque quem pesquisa, lidar com centenas de corpos diferentes, de maneiras, reações diferentes, reações adversas, muitas vezes. Exatamente, então faz toda a diferença. E aí uma pergunta também, que eu tenho certeza que vão fazer no meu consultório, ou vão perguntar. Os valores, não precisa falar em valores, mas os valores são acessíveis? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Eu adoro falar de valores, gosto bastante. Porque todo mundo que se planeja para um tratamento desse, ele quer entender um pouco de valores, né? Hoje em dia, devido à diversidade de tecnologia e de recursos que a gente tem valor de tudo que é preço. Então, por exemplo, eu tenho radiofrequência que tem um valor X e eu tenho outro tipo de radiofrequência, eu digo que é o Fusquinha e a Ferrari. Você vai chegar no mesmo lugar, em tempos diferentes. Em tempos diferentes, num conforto muitas vezes não igual, mas vai chegar. E obviamente que se o Fusquinha custa X, a Ferrari vai custar alguns X, né? Exato. Mas tem de tudo. Mas falando de valores de um modo geral, a gente tem, por exemplo, clareamento, sessões de clareamento. Quantas precisa, né? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo também tem. Depende do recurso que é utilizado, por isso que é tão difícil a gente determinar. Precisa de tantas sessões. Ou o que você tem disponível para utilizar. Mas, de um modo geral, se a gente fala só na parte cosmética, vou fazer clareamento em associação com LED, pelo menos a gente precisa de umas 4 a 6 sessões. Aí cada sessão vai depender também o valor do que você está usando de princípio ativo. Então a gente tem princípio ativo que tem um custo mais acessível e tem outros mais caros. Mas, por exemplo, tem sessão de clareamento que custa R$120, R$150, R$180. E tem outras que são mais caras porque vão envolver outros recursos, outros ativos. Entendi. Mas são preços acessíveis. De tudo para todo mundo e para todos os bolsos. Né? Exatamente. Vai do seu interesse, da sua angústia, da sua vontade de resolver aquilo, né? Exato. Eu costumo sempre falar, se é uma coisa que realmente lhe incomoda, a gente coloca como prioridade, né? E como prioridade, como tudo nessa vida de brasileiros que somos, exigem sacrifícios. Então a gente vai cortar alguma coisa dali que a gente faz para poder investir nessa. E é um investimento realmente na sua autoestima, na sua funcionalidade, né? Enfim. E que é importante você estar
correndo atrás disso. Eu costumo dizer que tudo na vida, muitas vezes, a maioria das coisas é uma questão de planejamento. Então, eu tive um caso, Luana, sobre isso, não tem a ver com a estética íntima especificamente, mas foi o caso de uma paciente que participou de um estudo, enfim, e ela fez uma cirurgia plástica, né? Ela já ia para a cirurgia plástica, ela custeou a cirurgia plástica dela e ela disse, olha, era o sonho da minha vida, porque esse abdômen não me pertence, depois que eu tive filho, ficou assim assado, isso me incomoda e por aí vai. Resumo da obra, eu perguntei, o que você faz? Ela disse, atualmente eu vendo coisas no Sinal. Aí eu falei, e como você conseguiu juntar esse dinheiro? Ele disse, passei 2 anos, olha o planejamento dela. Passei 2 anos trabalhando num restaurante, meu marido sustentando a casa de tudo. De 2 anos, eu era SG no restaurante, peguei todo aquele dinheiro. Exatamente. E estou aqui hoje. E realizou o sonho dela. Exatamente. E é isso, gente. Motivação para gerar planejamento e conseguir viver com uma melhor qualidade de vida e feliz consigo mesmo. Que isso termina respingando no mundo como um todo, né? No mundo como um todo. E por que eu quis trazer esse tema aqui pra gente? Porque falando de períneo, é falando de bem-estar, é falando de estética íntima, é falando do seu bem-estar com o seu corpo como um todo, né? E aí eu achei importante trazer esse tema para vocês, até pra gente conhecer, porque quando eu falei para uma paciente, o próximo tema é estética íntima, ela disse, o quê? O que é isso? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Existe isso? Então eu quero assistir. Essa é pra você, não vou falar o nome aí, obviamente, mas essa também é pra essa minha paciente, que ela é bem ativa, sabe? Também ela manda pra todo mundo os episódios. Ela chega lá super empolgada. Doutora Luana, eu mandei, olha, pra pastora da igreja, ela mandou pra todo mundo. Ela mandou isso. Muito obrigada. Maior divulgadora. Eu tenho umas pacientes assim que são bem participativas, seguidores também, enfim, minha família, obviamente, minha família me apoia bastante, enfim. E por isso que eu quis trazer pra vocês, pra gente conhecer, é um mundo, pra mim, gente, juro pra vocês, totalmente novo. Como eu disse no início, eu tinha um certo preconceito com a área, né, por achar que era uma coisa simplesmente por estética, né, mas não, é funcional, são coisas que incomodam realmente e aquilo que incomoda a gente tem que tratar. Eneida, mais alguma colocação? Não, quero que você me convide mais vezes, pode ser? Sim, com certeza, gente, com certeza. Eu venho mais uma vez agradecer por você ter aceito o convite e dado essa aula realmente de esclarecimentos para todos nós. Gente, olha, eu só vou falar, tá gravando, mas eu vou falar. É o marido que tá ligando. Hoje é a gravação, mas hoje a gente tá fazendo 17 anos de casado. Uau! Hoje, dia 25 de agosto. Que e maravilha. A gente não se viu, tá? A gente só se viu de manhã. De manhã, então vou aproveitar, meu amor, eu te amo muito. Tem que ter, parabéns. Te amo, a gente tem uma... Ó, eu tô aqui, tá chegando? A gente tem uma parceria assim de 20 anos já e a gente se entende tanto que ele entendeu que eu tinha que estar aqui para fazer isso por vocês, por mim, né, também. E meu amor, te amo, muito obrigada pela compreensão de tudo e vamos assim passar muitos anos juntos. Então voltando aqui, Eneida, muito obrigada mais uma vez. Gente, eu espero que vocês gostem. Aquela velha história, curta, comente, compartilha. Espalha aí para todo mundo essas informações que são super legais, a gente tá compartilhando realmente, que esse é o meu maior objetivo. O meu maior objetivo desse podcast é levar informação. Isso eu converso com todo mundo, é levar informações. São informações que precisam ser compartilhadas, que precisam ser espalhadas aí para o mundo, para as pessoas entenderem. E às vezes coisas simples que se resolvem de uma maneira mais simples ainda do que você imagina, né? Exatamente. Então, muito obrigada, gente, mais uma vez pela audiência de vocês. Um beijo, Eneida. Obrigada. E com certeza a gente terá assim, muitos outros papos para frente. Maravilha. Obrigada a todos e até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.